Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate. Eu sou Adriano Moneta, o programa que tem a realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos desafios e das boas práticas de combate ao mercado ilegal de armas. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é Bruno Langeani, especialista do Instituto Sou da Paz. Ao lado dele, nossa anfitriã do dia é a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutora. Muito obrigada por sua presença. Já o conhecia, de suas declarações, sempre em momentos tão importantes da segurança pública, apresentando esse Instituto Sou da Paz, que desempenha um trabalho fantástico. Então, agradeço. Eu sei que seu momento seu tempo é sempre muito ocupado com tantas atividades, Então, seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria que o senhor começasse o programa, para quem não conhece, e eu duvido que haja muitas pessoas que não conheçam, mas fale um pouco a respeito primeiro do Instituto Sou da Paz, o que o senhor faz lá, o que o Instituto faz de forma geral, porque eu sei que a amplitude é bastante vasta, para que as pessoas tenham algum entendimento logo de início daquilo que o senhor veio representar hoje aqui. Primeiro, queria agradecer o convite, participar do programa. Acho sempre uma boa oportunidade de a gente falar sobre um tema tão importante quanto esse. Bom, primeiramente, acho que sobre o Instituto Sou da Paz, é uma organização que vai fazer esse ano 20 anos de trabalho, é uma organização não governamental e que trabalha no tema de segurança pública, Então, a nossa missão é contribuir para políticas públicas que ajudem a prevenir e reduzir violência, A gente é uma organização que não recebe recursos públicos, a gente capta recursos da iniciativa privada, mas trabalha muito próximo das instituições policiais, das instituições do sistema de justiça criminal, e a gente tem trabalhos muito variados. A gente tem desde trabalhos de pesquisa, então para todos os assuntos que a gente quer dar conta, a gente sempre faz um bom diagnóstico. A gente tem trabalhos de desenvolvimento de projetos piloto, então a gente testa metodologias junto com a polícia, faz projetos, e a gente tem também um trabalho de mobilização que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, Como a gente fazer um bom debate sobre segurança pública, como qualificar esse debate e trazer mais informações para a população. Isso a gente faz tanto na questão dos meios de comunicação, redes sociais, mas também no debate com o Congresso, A gente sabe que todos os dias são debatidos uma série de projetos de lei, medidas que impactam a vida das polícias, da população, e é importante que o Sou da Paz também participe disso. Então, hoje a gente tem aproximadamente 30 funcionários e hoje a nossa missão está muito vinculada a dois assuntos, A questão de homicídios, que é um tema que no Brasil é um tema bastante caro. A gente está nesse tema de controle de armas, que é um tema histórico do Instituto Sou da Paz, mas também uma preocupação bastante grande, que eu tenho certeza que vocês compartilham, que é como a gente consegue engajar a população para fazer uma discussão e apoiar as instituições de segurança para a gente defender soluções coletivas, soluções públicas para a redução da violência, que é o que todos nós queremos. Muito bem. É sempre importante já pensando nos próximos passos da questão da segurança pública, porque muitos temas são interligados e a gente nota muito isso, essa preocupação no trabalho do Sou da Paz e de outras entidades também que são parceiras, que a gente sabe. Eu queria perguntar uma coisa ainda sobre o Sou da Paz. Eu trabalhei muitos anos na assessoria de imprensa da segurança pública e lá a gente tinha contato quase que diário com alguma informação que vinha de vocês. E aí, hoje, estando fora e trabalhando desta vez, por exemplo, aqui no programa com os delegados de Polícia Federal e Civil, pergunto o seguinte: pelo fato de vocês serem uma organização não governamental e trabalharem ativamente nessa questão da paz, ou da não violência, ou das propostas que o senhor mesmo disse, há algum, ou tem havido, nos últimos meses, principalmente em razão de uma mudança no cenário do país, eu diria até político, tem havido algum tipo de indisposição com a ONG, nas redes sociais,
como é que vocês estão enxergando o momento para o tipo de trabalho que vocês executam? Então, o Instituto Sou da Paz, assim, acho que tem duas facetas dessa pergunta, né? Tem uma questão de como a gente se relaciona com as instituições públicas, Secretaria de Segurança, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, polícias. Quanto a isso, a gente teve pouco impacto, porque a gente tem uma relação muito duradoura, a gente faz projetos há muito tempo, bastante conjuntamente. Sólida. Então, acaba que essas alterações políticas não mexem muito, felizmente, porque o trabalho, o desafio continua, né? Passa governo, entra governo, as polícias continuam e os desafios continuam. Mas com relação ao debate público, obviamente todo mundo sentiu uma polarização muito grande do debate, né? Então o Sou da Paz também sofreu com isso, mas a gente tem, ao invés de bater de frente com relação a isso, a gente tem feito um trabalho de como a gente constrói pontes, né? As pessoas estão com medo, esse medo muitas vezes é um péssimo conselheiro, faz com que as pessoas queiram tomar medidas que não são muito boas para a segurança pública, mas a gente precisa dialogar, reconhecer esse medo que a população tem e conseguir fazer um debate qualificado e trazer, bom, que tipo de soluções de fato podem ajudar você a reduzir esse medo? Que tipo de soluções podem ajudar você a andar mais tranquilamente na rua? Então, é esse tipo de solução que a gente vai buscar. Então, na nossa comunicação, a gente teve que mudar bastante o perfil da estratégia para que a gente conseguisse fazer esse trabalho de construir pontes, porque polarizar mais não traz ganhos, né? É verdade. E nessa questão do tráfico de armas, então, que é um problema que vai passar um governo de esquerda, direita, centro, esse problema vai continuar existindo. E a gente percebe aos poucos, né, algumas mudanças aí no próprio Ministério da Justiça, que acho que agora está prestando mais atenção também naqueles que já vinham trabalhando nessa área. Aí eu queria falar até um pouco sobre isso, né, do pacote anticrime ali, que já traz conceitos importantes da questão da rastreabilidade dessas munições. Como que, na visão do Instituto Sou da Paz, como que foi recebida essa parte, né, do pacote anticrime? Acho que a gente sempre fala sobre esse tema, né, de que, enfim, políticas públicas em geral, acho que pouco importa a nossa opinião pessoal sobre alguns temas, mas é importante a gente saber o que de fato funciona, o que está embasado, quais são estratégias que já deram resultado, né? Com relação ao pacote anticrime, o tema que mais bate fortemente e com armas e que a gente faz uma avaliação positiva é a questão de bancos de dados de comparação balística, né? Para que a pessoa em casa entenda o que é o banco de dados de comparação balística, ele é uma ferramenta, ele é um software em que as perícias vão coletando materiais deixados em local de crime, então desde um projétil que foi retirado de um corpo de alguém que foi morto, um estojo que ficou no local de crime, isso vai sendo cadastrado num microscópio eletrônico e, posteriormente, isso é confrontado com informações que chegam de armas apreendidas. O que isso permite? Isso trazendo assim uma analogia, é algo que ajuda a polícia a encontrar a agulha no palheiro, né? Então, a gente, por exemplo, apreende milhares de revólveres 38 por ano nos estados e tem milhares de homicídios com calibre 38. Como é que a gente junta essas coisas? Então, o sistema de comparação balística é isso. A gente apoia esse tipo de iniciativa e, principalmente, felicita que isso seja tocado pelo governo federal. Por quê? Porque o propósito inteiro desse sistema é que ele seja conectado e que mais gente utilize. Então, se São Paulo, a Polícia de São Paulo comprar um sistema e a Polícia de Minas comprar outro, isso não vai cruzar, né? Então, por que é tão importante quando o governo federal unificou bancos de mandados de prisão, unificou consultas de placas de veículos? Tudo isso facilita muito o trabalho de quem é policial na ponta, né? Então, o sistema de comparação balístico ele é muito importante. A única coisa que a gente tem feito a observação ele não necessariamente precisa de um projeto de lei para começar a ser implementado, né? Ele já, em governos anteriores, houve a tentativa de licitar a compra desse sistema para o Brasil inteiro, acabou não dando certo por disputas judiciais das empresas, tecnologia é sempre difícil de você contratar, mas isso já pode começar a ser feito e a gente, enfim, torce para que esse projeto saia do papel, porque traria um impacto muito grande para a segurança pública, tanto para o crime comum, para um latrocínio, para um homicídio, mas também
essas quadrilhas, por exemplo, que fazem assalto a caixa eletrônico, muitas vezes elas estão alugando armas, emprestando armas. Então, se você consegue conectar vários roubos à mesma arma, esse resultado é muito mais duradouro. A pessoa que é pega, né, ela vai responder por todos os crimes e você reduz essa impunidade. É verdade, já consegue localizar de onde que está vindo aquilo, né? E na questão do tráfico de armas também, estava recordando alguns conceitos, procurando fazer umas pesquisas. E assim, eu lembro daquela época, até que na PF a gente trabalhava muito em cima do tráfico das armas que vinham do Paraguai, porque fica aqui do lado, né? Um país que é muito próximo, a fronteira ali não é totalmente protegida. E a gente percebia isso no nosso dia a dia, né? Grandes apreensões de armas, fuzis, armas curtas, armas longas e tal. E num dado momento veio aquela operação, né? Que foi até a Polícia Civil do Rio de Janeiro que fez, e perceberam que tinha o tal do senhor das armas brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos, que estava mandando assim, uma quantidade enorme de armas para cá. E como foi que o Instituto Sou da Paz analisou? Eu queria ver a sua opinião assim, sobre esse case. Então, acho que a principal questão para esse problema é que a gente falta muito diagnóstico no Brasil, né? Infelizmente, são poucas as polícias, por exemplo, que tem uma delegacia especializada que rastreia sistematicamente todas as armas apreendidas para descobrir de fato de onde está vindo, né? Não dá para a gente definir a política sem saber qual é o perfil da arma, né? Então, assustou muita gente essa questão de descobrir que havia tráfico no Rio de Janeiro, que é um estado que sofre muito com bala perdida, sofre muito com fuzil, inclusive os policiais, o número de policiais mortos no Rio de Janeiro é um dos mais altos do país. E aí se descobriu com essa apreensão que você tem não só esse tráfico, que já é muito bem mapeado, como a senhora colocou, a partir do Paraguai, rotas terrestres, mas um tráfico vindo dos Estados Unidos e entrando pela porta da frente para o Brasil por rotas aéreas, né? Mas a gente já conhecia que você tinha como principal fornecedor de fuzis no Brasil, de armas longas, automáticas, semiautomáticas em geral, os Estados Unidos já eram um dos principais fornecedores, né? Agora, antes, o que você tinha? Você tinha essa arma indo para o Paraguai exportada legalmente e depois entrando para o Brasil ilegalmente. Agora você tem também tanto essa arma americana entrando pela porta da frente, mas também os Estados Unidos, por conta da falta de regulação de armas, você tem também os Estados Unidos importando armas do leste europeu e a partir daí exportando ou entrando armas de tráfico para países como o Brasil, que acabam sofrendo muito com essa violência, especialmente com o crime organizado. Deixa eu fazer uma pequena pausa, porque o nosso primeiro bloco acaba de terminar. A gente já volta, já passo a palavra para o senhor continuar essa linha de raciocínio. O programa Segurança Pública em Debate de hoje, primeiro bloco, fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Olá, segundo bloco do programa de hoje, Segurança Pública em Debate, em que estamos conversando a respeito dos desafios e das boas práticas de combate ao mercado ilegal de armas. O nosso convidado de hoje eu vou reapresentar, é Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz. Ao lado dele está a nossa anfitriã, a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. No bloco passado eu interrompi o senhor. Gostaria de devolver a palavra para que o senhor encerrasse sua linha de raciocínio, por favor. Acho que só complementando, a gente precisa hoje assim, olhar quem está fazendo um bom trabalho nessa área, né? E nesse sentido, acho que a gente precisa fazer uma comemoração, um elogio especial ao Centro de Rastreamento da Polícia Federal, que fica em Brasília, que recentemente tem conseguido fazer muito rastreamento internacional, inclusive com parcerias formais que permitem com que eles acessem os bancos dos Estados Unidos e tenham informação mais rápida, tanto para as investigações da Polícia Federal quanto para passar para os estados. E a gente tem um trabalho também muito bom de apreensão de armas em rodovias feito pela Polícia Rodoviária Federal, com auxílio de câmeras, que tem também contribuído para tirar um número muito grande de armas em circulação. Mas é importante a gente falar que, assim, como todos os problemas da segurança no Brasil, a gente perde muito com a falta de trabalho conjunto.
né, entre as polícias. E a gente tem a maior parte das armas, pelo volume do efetivo, acaba sendo apreendido nos estados pelas polícias estaduais, e muitas vezes essa informação ela não é alimentada no SINARME, que é o sistema da Polícia Federal, e por isso ela não permite um rastreamento e um trabalho mais sistemático de combate ao tráfico de armas. Então, eu acho que a gente precisa ajudar a conectar essas pontas entre Estado e Governo Federal e aprimorar cada vez mais a qualidade da informação, né? O Sou da Paz, dentro desse trabalho nosso, a gente fez ajudou a atualizar um curso do Governo Federal naquela plataforma EAD, justamente para que policiais de todo o Brasil pudessem se qualificar melhor em como identificar e registrar essa arma. Porque se numa delegacia no interior do Mato Grosso do Sul a informação da arma vier errada, você não permite depois fazer um bom rastreamento, fazer uma persecução penal adequada daquela arma. Então, a gente precisa, desde melhorar a qualidade do registro, melhorar a perícia, como a gente comentou, do sistema de comparação balístico, e depois fortalecer esses núcleos que rastreiam a arma de fogo. Só dessa forma a gente consegue ter um resultado bem mais duradouro para reduzir o número de armas ilícitas em circulação, que é o que todos nós queremos. Porque nós vimos há mais de 10 anos, né, quando definiram que as armas tinham que ter a numeração ali, de tal forma e tal. E aquilo não foi suficiente, porque aí os criminosos, quando vão comercializar clandestinamente as armas, eles raspam com facilidade, depois a polícia apreende e não consegue descobrir de onde que veio essa arma, quem fabricou, se foi nacional, não foi. E queria até ver aquela sua posição, né, sobre isso, o que é possível fazer, a tecnologia suficiente para aperfeiçoar isso, para que o bandido não vá lá, raspe e suma, né, com a marcação da arma. Com certeza, acho que essa é uma ótima pergunta para a gente falar um pouco sobre marcação e rastreabilidade, né? O Brasil tem uma sorte muito grande, que é o maior problema de arma no crime no Brasil e de munição é arma brasileira e munição nacional. Então a gente estava comentando com perfis específicos, fuzis, submetralhadoras, essa arma vem de fora, mas o maior problema do Brasil, do roubo de rua, do homicídio, é uma arma nacional, uma arma curta, revólveres e pistolas. A munição também, a gente tem menos informação sobre munição, mas a gente vê com as apreensões que mais da metade é munição nacional. Por que eu digo que isso é um prêmio, é um presente? Porque isso permite com que, se o Exército mudar a regra de marcação de armas e munições, isso tem impacto no mercado legal também muito fortemente e muito imediato. Então, a gente tem essa possibilidade e o Sou da Paz está brigando para a gente ampliar essa marcação, né? Então, hoje, a regra da marcação, por exemplo, para a munição, que tem no Estatuto dos Armamentos, ela prevê que só as munições vendidas para as polícias tenham aquela marcação de lote no colote da munição, que é algo que é muito importante para a investigação, tanto esclarecimento de crimes. A gente vê aquele caso da juíza Patrícia Scioli, que foi executada no Rio de Janeiro. Foi esclarecido porque um estojo de munição calibre 40 tinha uma marcação de lote e a polícia conseguiu com isso chegar aos autores do crime, mas também ela permite achar quem está desviando, né? Não há razão para que a gente não amplie essa marcação de munição, essa obrigatoriedade para todo mundo. Se a pessoa está cumprindo a lei, o uso no tiro esportivo, o uso na defesa pessoal, ela não tem motivos para temer. Agora, quem está traficando munição, aí sim não vai querer que se marque munição. Para a arma é muito parecido, né? A regra de marcação de arma, quem definiu é o Exército, e hoje ele pede que tenha essa marcação física na arma, mas a gente já tem técnicas muito mais evoluídas no mundo, né? Então, desde você obrigar o fabricante a incluir marcações internas em locais que criminosos comuns não sabem onde achar e onde raspar, e aí você consegue fazer essa rastreabilidade até o final, mas também técnicas de nanomarcação, que são marcação invisíveis a olho nu, que os peritos conseguem identificar, mas para além disso, hoje já tem tecnologia dos chips também com relação a armas. Então, um país como o Brasil, que tem 60 mil mortes por ano, a gente acha que o governo precisa avançar nessa qualidade da marcação, porque se uma perícia não consegue identificar o número da arma, a investigação acaba sendo muito prejudicada e você não pune principalmente aquela pessoa que está traficando a arma, que está vendendo essa arma, sabendo que ela vai ser usada com finalidade criminosa. É verdade. E são providências simples, né? Não são coisas assim que demandam um projeto de lei, não sei onde. Acho que administrativamente é possível fazer várias dessas coisas. Então a gente até entende, por um lado, a pressão da sociedade, que quer, de repente,
facilitar a posse da arma, né? Não o porte, mas a posse. Mas, por outro lado, a sociedade tem que cobrar isso, porque a polícia muitas vezes quer fazer o seu trabalho, quer identificar quem é o responsável pelo tráfico daquela arma e como que aquela arma chegou na mão, e quem foi que matou e tal, etc. E aí não consegue fazer justamente porque a arma está com a numeração raspada e não tem impressão digital, não tem nada. E aí o crime não é elucidado, e aí entra para aquelas estatísticas terríveis também de não elucidação de crime. Mas como que você vai adivinhar quem cometeu o crime se você não tem os meios? E esse é um meio extremamente importante e técnico também. Então essa questão é bem assim latente, eu acho que deveria ser dada atenção. Agora que o Ministério da Justiça está com essa visão de querer combater o crime e tal, né, não podendo descuidar também de outras questões que a gente debateu bastante aqui também, da legítima defesa, que tem que ser de uma maneira ali melhorada, porque a proposta também ela causa muita polêmica, né? Mas nessa parte, e também naquela de criação de bancos de dados nacionais, de DNA, de impressões digitais, são coisas que vão que caminham junto com a ideia do SUSP, né? De integrar as polícias. Porque senão cada polícia faz as coisas de um jeito e não se consegue chegar a lugar nenhum. Até tem retrabalho também, né? A senhora toca num ponto muito importante, né? A gente teve, no começo do ano, uma facilitação para a compra de armas, né? A compra de armas já era permitida, estava em crescimento e houve uma facilitação. A gente acredita que, assim, na medida em que vai haver um crescimento no número de pessoas com armas, é natural que tenha mais crimes com armas e mais desvios de armas, mesmo não intencionais, né? Às vezes a pessoa tem arma em casa, alguém entra e leva essa arma. Então, se vai crescer o número de armas em circulação, isso a gente já tem dados para afirmar, já há dados? Já há dados para afirmar. Já começou a acontecer isso? Antes mesmo da questão do decreto, já estava num crescimento de número de registro de armas, tanto na Polícia Federal. Compra de armas. E aí a gente acha que com esse crescimento precisa ser acompanhado de controle. Então as polícias precisam ter mais mecanismos para dar conta desses crimes. E como a senhora muito bem colocou, a maioria dessas sugestões que a gente estava falando de marcação não dependem de projeto de lei. Né? Elas, com uma mudança de decreto, de portaria do Exército, isso já tem um resultado muito imediato para o dia a dia. Eu posso fazer uma pergunta? Estou louco para fazer. Pergunta de jornalista. Se o senhor mesmo classificou, eu sempre achei, para começar, um leigo, sempre achei que o meio pelo qual as armas são marcadas no nosso país é um tanto quanto rústico. Mas aí, como leigo, eu achava, bom, deve ser o melhor, porque se está assim e tal, agora o senhor acaba de esclarecer que não. Por que a opção por isso? Porque é mais barato para a empresa que fabrica? A gente tem no Brasil, como vocês sabem, uma indústria de arma muito forte que atua quase como um monopolista, né? Então, nesse sentido, eles acabam tendo uma pressão muito grande, tanto política em deputados, e isso obviamente interfere nas mudanças. Esse ponto específico de marcação de munições que nós falamos, a proposta inicial era marcar para todo mundo, mas a indústria resistiu e conseguiu fechar só nas munições das polícias, o que é uma injustiça, né? Porque quem usa munição deveria ser controlado. A outra questão é que você tem muitas vezes profissionais que trabalham na fiscalização do Exército, das indústrias, que depois de se aposentarem viram empregados da indústria, né? Aquele fenômeno que a gente conhece como porta giratória, que não tem uma quarentena. Então, nesse sentido, infelizmente, qualquer medida que vai aumentar o controle, a gente tem uma resistência da indústria. Mas a gente acredita que, na verdade, dá para ser bom para todo mundo, porque à medida que a indústria brasileira consegue ter tecnologias de melhor marcação e mais avançadas, já que a maior parte do produto dela é para exportação, ela tem um produto de melhor qualidade para competir lá fora. Então, a gente acha que não dá para ser essa avaliação mesquinha de aumento o meu custo agora e por isso eu sou contra. A gente precisa olhar isso de uma maneira um pouco mais global e principalmente olhar para o resultado público, né? O Brasil tem um problema grave de violência armada, 60 mil pessoas estão perdendo a vida todos os dias, com consequências muito sérias para... Todo ano, né? Todo ano. E esse é um problema que dá para ser resolvido. A gente já tem metodologias, melhores técnicas que a gente precisa correr atrás para ter uma melhor segurança. Ainda que essas eventuais futuras novas tecnologias aplicadas à marcação de armas sejam descobertas pelos criminosos, né? Porque as informações sempre vazam, não adianta, mas elas, se forem mais difíceis de serem burladas,
um tanto quanto melhor para a sociedade. É uma questão de custo-benefício, né? À medida que você tem todas as munições marcadas, vários locais da arma marcados, você vai dificultando. Obviamente que é impossível você impedir 100%, mas você já coíbe demais essa questão do tipo de crime. Tanto na questão preventiva, se a pessoa sabe que ele vai ser descoberto, que aquela marcação pode ser achada pela polícia, inibe muito mais que ele faça um desvio sabendo que essa arma vai ser usada ilegalmente. Doutora Tânia, a senhora tem alguma pergunta a mais? Na questão também, assim, da chacina que aconteceu lá em Suzano, né? Vejam como os jovens conseguiram, já eram maiores de idade, né? Como conseguiram ter acesso a armas de fogo com tanta facilidade e entraram na escola e cometeram aquela atrocidade. Então, assim, a impressão que se tem é que o indivíduo, quando está disposto a cometer crimes assim, violentos, tem acesso às armas com maior facilidade, né? Nós temos menos de um minuto para o senhor responder, por favor. Acho que assim, uma coisa que a gente precisa ter muito claro, e os ataques em escola mostram isso, que assim, dos 8 casos que a gente teve mais graves no Brasil, em 4 deles a arma foi obtida dentro de casa, né? E mesmo nos outros casos, como no Realengo, a gente vê que tem uma conexão entre o mercado legal e o mercado legal. A arma do Realengo ela foi comprada no mercado ilícito, mas depois de rastreada lá pela Polícia do Rio, foi conseguido descobrir que essa arma pertencia a um vigia que vendeu essa arma ilegalmente. Então, por mais que o mercado ilegal ele sempre vai existir, a gente precisa ter muita clareza que se a gente quiser controlar o mercado ilegal, a gente também precisa olhar para o mercado lícito, porque, como eu disse, 80% das armas apreendidas no crime no Brasil são nacionais, elas foram fabricadas no Brasil e em algum momento se desviaram. Então, olhar para o mercado legal também é fundamental para a gente combater o tráfico. Queria agradecer a sua presença no nosso programa hoje, o senhor Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz. Agradecer a presença da doutora Tânia Prado também, a nossa presidente do SINDPF-SP e diretora da DPF. Queria agradecer a sua presença, lembrando que o programa Segurança Pública em Debate vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 da tarde, na TV São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.